Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online de quarta-feira, pregando a palavra em formato remoto. Ô, glória! Para quem não me conhece, eu sou o Dinho Lima e eu cuido aqui das mídias sociais da igreja, amém? Vamos dar início com a leitura bíblica. Eu até vou espelhar a tela aqui para os irmãos verem. Deixa eu ver se ainda continua aqui. Isso, certinho. Continua aqui. A leitura bíblica de hoje fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte. Todos conseguem me ouvir, né? Se não conseguir, me chama no bate-papo aí. O título fala A Sabedoria de Deus. E o verso diz o seguinte: A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Eu deixei aí o versículo na tela para que todos vejam, depois vocês possam estar meditando. Amém, irmãos? Vamos iniciar com a oração. Deixa eu interromper aqui para vocês me verem. Isso. Vamos iniciar com a oração e eu quero convidar o pastor Afonso. Cadê o senhor? Pronto, ativa o seu microfone, pastor, para o senhor fazer a oração de abertura. Pastor Afonso. Eu acho que ele se perdeu lá, irmãos. Mas amém. Vamos fazer a oração então, né? Entrou? Então pede para ele aparecer aí, mãe, por favor. Aham. Amém. Agora liga a sua câmera, pastor. Aham. Deixa eu ligar a câmera aqui para ele. Pronto. Vamos orar, né? Boa noite a todos. Deus, meu Pai, criador do céu e da terra. Eu te ignorei na tua presença, na tua vez, e hoje e tu orai. Eu gratidão o Pai, o Filho, o Espírito Santo, gratidão do meu filho. Eu reusar o meu filho e vai trazer a palavra, reusar a escritura e vai louvar e vai te adorar nessa noite. Eu te apresentar as tuas mãos, Pai, de trabalho. E seja para a honra e a glória do teu nome, Deus. Eu vem ganhar alma, e vem salvar a alma, e vem curar em tua doente. Através de trabalho, Senhor. Nesse culto, Senhor. E Senhor, o oração do meu filho, Pai. Usa ele como canal de feita, e que cada um tenha abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor? Pastor, quer falar alguma coisa? Já fica à vontade. Depois chama o senhor no final. À vontade. Não quer, não? Amém, amém. Desliga o seu microfone, por favor. Amém. Eu quero dar a oportunidade hoje aqui para o irmão José Messias. Ele sempre está participando aqui do nosso culto online. Pode ativar seu microfone, varão. Pastor, desliga o seu microfone, pastor. Olha, eu correndo aqui. Deixa que eu desligo para o senhor. Eu desligo. E Pode ser, agora? meu querido, fique à vontade. É sua vez agora de falar. Amém? Certo. Amém. Quero agradecer nessa oportunidade. Eu creio que isso é uma oportunidade vinda do Senhor, né? Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, né? É só isso, meu filho. Outro dia eu vou cantar um hino aí, deixa eu estar bem preparado, viu? Eu mexi aqui, eu nem vi eu aí, agora que eu vi na tela aí. Amém, meu Mas amém, querido. Deus te Amém. abençoe. Deus Glória a abençoe. Deus. Amém. Amém. O pastor Domingos se encontra aí? Hoje eu quero ver o pastor Domingos falando. Pastor Domingos. Amém. Acho que o pastor Domingos hoje não pode falar, não, mas ele está participando aqui
do nosso culto online, certo? Eu quero deixar mais um versículo para a meditação da igreja. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e vou ler os versículos aqui, que fica no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 19, que diz o seguinte: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento, a pressa resulta em escolhas erradas. Quem adquire bom senso ama a si mesmo, quem dá valor ao entendimento prospera. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Quem guarda os mandamentos preserva a vida, quem os despreza morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, ele o recompensará. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Amém? Que esses versículos ficam, irmãos, marcados na vida de cada um. São palavras fortes no livro da sabedoria, né, que é Provérbios, e são versículos que eu sempre estou meditando. E eu li aqui para que a igreja possa meditar também. Amém? A pastora Leonice, ela está com oportunidade neste momento. Pastora Leonice. Eu vou colocar ela aqui, calma aí. Amém. A pastora Leonice, ela já vai entrar já, vou ativar o microfone dela aqui. Pode ligar seu microfone, pastora. Amém. Fique à vontade, varoa. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma live, né, na presença do Senhor, buscando enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto, né? O nosso Deus está aí. Agora nós temos que correr, né? Se achegar. Amém, igreja? Estarei assim, trazendo um versículo bastante conhecido da palavra do Senhor, falando sobre os que confiam no Senhor. Salmo 125. Vamos falar um pouquinho sobre confiança nessa noite, de quarta-feira, né, na live. Querendo dizer para a igreja que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. A palavra do Senhor fala, né, que os que confiam no Senhor, a comparação, serão como montes de Sião. Todos aqui sabem que um monte ele não se abala. Mas a nossa confiança no Senhor, por ela tem que ser grande, tem que ser positiva, tem que ser uma confiança assim, sem mancar na confiança. É tipo a fé. A fé é naquilo que nós não vê e que nós crê, né? Que vai acontecer. Mas se tiver no mandamento do Senhor, se estiver na obediência, se manter na confiança, na perseverança, né? Então, é igualmente a confiança. Os que confiam no Senhor, ele não se abala por nada. Acontece o que acontecer, ele vai estar ali firme, porque a confiança dele está no Senhor. Quando a nossa confiança está no Senhor Jesus, não tem como sermos abalados. Porque a nossa confiança ela está sendo depositada, né, no nosso maioral, que é o nosso Jesus. É por isso que está escrito, né? Aleluia, glória a Deus. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Não pode se abalar. Às vezes você está passando por uma situação, ou até mesmo o Senhor está te testando para te aprovar, mas você fica tão desesperado,
tão desinquieto que você não consegue, você não sabe se confia em Deus mais, você acha que Deus não está mais com você, você já acha que o Senhor não pode confiar mais, porque o Senhor não está ali, você acha assim que... Aí você fica com a mente, jogando a mente, pensamento, né? Fica vagando. Então, o nosso pensamento ele não pode ser vagante. Nosso pensamento ele tem que ter retidão para o céu, para o alvo que é Jesus. Nosso pensamento tem que estar convicto, a nossa fé tem que estar convicto com o Senhor Jesus. A nossa confiança tem que estar convicta no Senhor Jesus, sem cessar. Sem mancar na confiança. A confiança tem que estar perseverante, constante. Então, os que confiam no Senhor, não quer dizer a confiança tão grande no Senhor que ele vai passar por todas as circunstâncias e adversidade, e ele não vai se abalar, porque está confiando no Senhor, que o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, né? O Senhor está nessa live, o Senhor colocou no coração do Austregésimo, que é o meu filho, né? Para fazer essas lives na quarta-feira. Então, ele teve confiança no Senhor. Nós estamos começando, né? Estamos aprendendo como fazer live, mas a nossa fé com Deus, a nossa confiança, ela não pode ser abalada. Ela tem que ser perseverante. Ah, não vou participar da live hoje, não, porque eu não sei quem vai pregar, não sei quem vai ministrar. Larga disso. Bota sua confiança com retidão com Deus. Nossa confiança tem que ter retidão, igualmente a fé. A fé naquilo que nós não vê, não está vendo e está crendo. Então, você vê pessoas no nosso meio tão desanimadas, tão assim, fraquinhos, assim, né? Se esmurecem com tão pouco. Temos que ter confiança e perseverança. Confiança e perseverança ao mesmo tempo. Para que nós venhamos, assim, adquirir do Senhor o nosso milagre, a nossa vitória. Porque até mesmo quando nós confiamos no Senhor Jesus, quando a gente espera em oração, às vezes um ventinho dá uma balançadinha, igual uma palmeira. A palmeira, ela balança para lá, balança para cá, mas ela não quebra. Então, né, também podemos ser comparados com uma palmeira, como uma águia. Agora estamos no tempo, eu estou com esse dilema, estamos no tempo de sair do casulo, porque a águia, que é eu e você, precisa nós voar no objetivo, na vontade, no centro da vontade de Deus e fazer a obra do Senhor, fazer algo para o Senhor, que seja pelo celular, que seja, né, no momento, pelo celular virtual, como nós estamos. E eu quero dizer que o Senhor te ama dessa mesma forma. Do jeito que você, mesmo que às vezes você fica mancando na fé ou na confiança, o Senhor não deixa de te amar, de maneira alguma, mas o Senhor quer de mim e de você. Fé, confiança, perseverança, obediência, se levantar, né, a fazer alguma coisa, se sair das ataduras. Você vê que até Lázaro, quando o Senhor disse, Lázaro, venha para fora, Lázaro já saiu para fora, né, todas as ataduras, mas as ataduras já começaram a cair, porque o poder de Deus é tão grande, quando o Senhor falou, Lázaro, venha para fora. As ataduras tinham que sair de Lázaro, para Lázaro sair andando livre. Louvado seja Deus. Ah, mas eu quero que o Senhor resolva o meu problema logo. Eu quero te dizer que para o Senhor chegar, para ordenar Lázaro se sair dali daquela cova, né, levantar e andar, durou 4 dias. O Senhor não veio em cima da hora, quando a irmã de Lázaro foi buscar ele, foi chamar Jesus. Jesus não veio correndo. Jesus esperou por 4 dias, porque o Senhor queria ver o milagre. Às vezes não quer esperar nem um dia, já que é logo a vitória da parte do Senhor. Não é assim. Nós temos que perseverar, nós temos que esperar, né? Nós temos que orar, nós temos que obedecer ao Senhor, temos que somos filho obediente, cordeiro, e nós temos que estar assim na perseverança mesmo. Tudo é fé, tudo é perseverar. Viu? Ah, mas o Senhor deixou de me amar por isso, estou meio fraquinho, meio capegante na fé. Não, de maneira alguma o Senhor não deixou de te amar, nem deixou de me amar. Agora, a nossa fé, a nossa confiança tem que manter. A irmã de Lázaro tinha certeza que quando Jesus chegasse, alguma coisa ia acontecer. Se ela não tivesse, ela não tinha ido procurar Jesus para vir ver Lázaro depois de 4 dias de morto. Jesus não veio. Jesus tem poder? Tem. Jesus já tinha poder no passado? Tinha. Jesus poderia vir no mesmo dia, mas Jesus não veio, porque era milagre que ele ia fazer na vida de Lázaro. É milagre que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Agora nós temos que deixar. Temos que deixar o Senhor fazer o milagre da maneira dele. Quando nós aprendemos a obedecer ao Senhor, esperar nele, o Senhor vai fazer o milagre da maneira dele. Não é da nossa maneira que o milagre tem que ser feito. Porque se for da nossa maneira, não vai sair com perfeição.
Porque a pressa, ela não é muito amiga. A pressa, eu vejo a pressa como inimiga da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está assim nessa noite, o que você deixa de estar, o que você vai passar. Vai estar um dia ou um momento. Mas o meu conselho para você é a fé é o fundamento, firme fundamento daquilo que nós não se vê e que nós crê. Aleluia, glória a Deus. Mas a irmã Leonice entrou no versículo, Salmo 125, mas o Senhor, ele está me explanando dessa maneira aqui. Então, dessa maneira, eu tenho que explanar para vocês. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor não é a da irmã Leonice. Essa live, em primeiro lugar, o centro aqui é a palavra, é Jesus, neste lugar, o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Que tem que falar nos nossos corações, para nós passar um para o outro, para demais que não conhecem o ministério. Assembleia, casa de oração. Eu quero, assim, bem dizer desde já, estender os meus agradecimentos a Deus, ao Espírito Santo, ao meu filho lindo, ao meu esposo, Manuel Afonso, que Deus venha, assim, visitar o coração de cada um nessa noite. Mas não perca a fé de forma alguma. E espera com confiança, não perca a confiança a momento algum, mas se entrega ao Senhor Jesus de corpo e de alma, com fé e com confiança, para que Deus venha resgatar o teu milagre, da maneira dele e não da sua. Que Deus os abençoe. Desde já eu quero agradecer. Encerrando aqui, vou participar, encerrando minha oportunidade. Dinho, agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, pastora? Deus obrigado. Deus obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. A irmã Jéssica está com oportunidade nesse momento. Pode ativar seu microfone. Irmã Jéssica. Dinho? Pronto. Estou pegando a Bíblia aqui rapidinho, vou abrir no versículo aqui. Amém. Logo após a irmã Jéssica, a missionária Ana se prepara. Meu Deus. 3. Peraí, John, rapidinho. Vou ler aqui em Jó 42, 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não me disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vou ler aqui o primeiro de Jó. Jó era um homem reto e íntegro. Jó era um homem mais rico de onde ele morava. Só que Jó, ele oferecia holocausto, como fala antigamente. Antes que seus filhos pecassem, ele já estava orando e pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que os filhos deles ainda iam de fazer. E um certo dia o diabo foi a Deus e falou que se ele tocasse em Jó, Jó não permanecia. Deus falou: toque nele, mas não tire a vida dele. Então, o que eu entendi com essa palavra? A gente, às vezes, passa por certas situações na vida que Deus permite para saber se a gente realmente é íntegro, se segue as coisas direitinho. Então, venhamos andar no caminho certo, porque não tem caminho melhor. Continua firme, porque tudo passa. E segurando nas mãos de Deus passa mais rápido ainda. Tudo é para melhora.
E é só isso. E agradeço a minha rica oportunidade. Amém, irmã Jéssica. Deus abençoe. A missionária Ana, pode ativar seu microfone aí, missionária Ana. A senhora está com a oportunidade neste momento. Acho que primeiro a senhora tem que ligar o som pela internet ou dados. No cantinho aí tem um fonezinho com a seta no meio. Aí é só clicar em cima. Enquanto a missionária Ana se prepara lá, vamos aqui então. Logo já chama a senhora. O pastor Mateus, que está do lado do pastor Afonso, e está com oportunidade nesse momento. Pastor Afonso, ativa o microfone aí, por favor. Pastor Mateus. Fique à vontade, varão. Pai Senhor, irmãos. Amém. Orar para os irmãos agora. Senhor Deus, eterno Pai, Jesus, na tua presença, nesta hora, nesse momento, Pai, eu te apresento a tua igreja, Senhor. Segura na mão do teu povo, segura na mão da tua igreja. Meu Pai amado, Deus querido, Pai, nesta hora, neste momento. Que essa lábia, Pai, seja, Pai, uma lábia de bênção, Pai, de conforto, resgatando vida, Senhor. Aonde tiver alguma vida, Pai, vem ser salvo. Aonde tiver alguma vida, Pai, vem ser liberto. Aramanai, de canto que faça, Aramanai. Meu Pai, nesta hora, Senhor, nesse momento, entrega a vitória, Pai, entrega a bênção, Senhor. Toma cada um com as mãos. Meu Pai, segura na mão do teu povo, segura na mão da tua igreja, protegendo, livrando de todo mal, para sempre e para agora. Amém. Amém, varão. Deus abençoe. Deixa eu desligar seu microfone aqui. Pronto. Missionária Ana, consegue entrar aí para falar com a gente? Missionária Ana. Acho que ela não conseguiu ligar o som pela internet. Missionária Ana, consegue ouvir a gente? Ela não está ouvindo a gente. Mas amém. Amém. Vamos dar procedimento aqui. Uma coisa depois chamo ela de novo, certo? Amém. Eu quero deixar mais alguns versículos. Hoje Deus só quer que eu leia a Bíblia para vocês, irmãos. Amém. Mas amém. Amém. Amém por isso. O versículo que eu quero deixar foi até lido na reunião que teve na semana passada, que fica em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58, e também no capítulo 16, no verso 13, que diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E no capítulo 16, verso 13, diz o seguinte: Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Normalmente falo, né? São versos que já são muito bem claros, que qualquer um interpreta o que deve fazer, como seguir. A palavra já está dizendo ali como você deve obedecer e para edificar a nossa vida. Amém? A missionária Ana consegue ligar aí o seu microfone? É só ligar através de um fonezinho que tem uma seta no meio. Eu acho que ela também não consegue ouvir a gente. Nosso irmão Bruno Peruso, paz de Cristo, irmãos. Você está com a oportunidade nesse momento?
Amém, amém. Alguns aí estão com probleminha com a internet, mas amém. Vamos então dar procedimento, certo? A missionária Ana parece que não consegue ouvir a gente. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, vamos agora passar a oportunidade bem mais cedo do que estava programado para o nosso pregador, o Lucas Dias, que se encontra aqui diretamente de Salvador, certo? E qualquer coisa, logo depois de quando concluir a pregação, a gente chama a missionária Ana para ela deixar uma palavra, amém? Mas vamos passar para o pregador desta noite. Eu vou convidar de novo o pastor Afonso para ele orar pelo pregador. Isso, pastor. Ora pelo pregador Lucas, que ele vai entrar logo em seguida para iniciar a É, palavra, tá ouvindo aí? abençoar a gente. Amém? Tá ouvindo? Estamos, pode falar, pode orar. Eu adoro. Amém. Ei, agora eu ao jogo hoje, eu venho todo longe, né? Salvador, é uma honra ter ele aqui, o nosso, a palavra maravilhosa, o nosso oratório à noite. Eu venho falar, eu não, aquilo que nós mas aquilo que nós precisamos de ouvir nessa noite. Eu, no Deus, no Pai, Criador do céu e da terra, mas nesse momento eu quero apresentar o teu filho, Senhor, e já encontra nas tuas mãos, Senhor, mas eu quero apresentar o Rio Jair como canal de feita, nesse culto de lados, meu Deus, nesse culto abençoado. Eu uso o teu servo nessa noite, Pai, não importa a forma que eu uso, e é na palavra, na revelação, na cura, na visão. Eu venho já ele como profeta na terra, Pai. Eu apresento teu filho nas tuas mãos, apresento a cada um de nós temos preparar a ouvir a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Irmão Lucas, pode ativar seu microfone? Amém. Já cliquei aqui para. Vocês estão me ouvindo? Estamos, pode ficar à vontade agora, mano. Ah, ótimo. A tecnologia pega todo mundo, Pega. É verdade. complica. Nova fase. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Cada irmão, cada irmã aqui nesse ambiente digital. Quero saudar com a gloriosa paz do Senhor. Quero dizer que estou muito alegre. Por isso eu digo, alegremo-nos e regozijemo-nos, pois hoje é o dia em que fez o Senhor. É um dia de alegria, é um dia de vitória, então nós temos que agradecer. Então, eu agradeço em nome do meu amigo de longas datas. Eu me lembro que a gente fez um curso em 2000, salvo engano, 2013, né? Foi entre 2010 e 2013, tem bastante tempo. Eu e o Dinho fizemos um curso no Senac, e daí surgiu essa amizade que, mesmo à distância, o tempo não separou, né? Então, agradecer a Deus pela sua vida. O pastor disse que é uma honra, na realidade a honra é minha, estar com os irmãos, mesmo que nesse ambiente digital, à distância, com todas as dificuldades que nós temos. É uma honra, um prazer, e eu rogo a Deus que abençoe cada irmão que está aqui nessa live, participando desse culto, aqueles que também não puderam estar, que Ele também abençoe. Amém? Quero pedir a Deus também, meus irmãos, que primeiramente me dê uma palavra vindo do coração dele, e que ele abra o coração de cada irmão aqui nessa noite para receber essa palavra, porque sem ele nada podemos fazer, sem ele eu não posso oferecer nada, sem ele nada somos. Amém? É meio complicado você não ter esse feedback, mas a gente vai se acostumando, entendendo essa dinâmica, e tudo tem um propósito debaixo dos céus. Tudo. Nós estamos há quase aí já chegando perto de 2 anos de pandemia, de momento difícil. Aqueles que não perderam a vida, perderam o emprego. É um momento triste, mas Deus vai nos dar a vitória. Amém? Eu quero que os irmãos, aqueles que puderem ler comigo um versículo, que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. É uma passagem muito conhecida. Hoje eu vou trazer textos que nós conhecemos muito bem, cada um de vocês conhecem muito bem, são textos conhecidos, e eu estava outro dia pregando lá em Itacaré e falei sobre o mesmo assunto, a decisão, a escolha, qual é o caminho que se deve trilhar para você escolher, bem escolher ou mal escolher.
Eu falei sobre a boa escolha, a escolha ruim e a melhor escolha. Quero falar nesse momento aqui das escolhas, né? Das decisões que nós tomamos na vida. E quero tomar por base, inicialmente, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, que diz assim: ouçam agora vocês, que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Essa última parte é muito interessante, porque diz assim, se o Senhor quiser, viveremos, ou seja, Ele é o dono de nossas vidas, e faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, a decisão, inicialmente a gente tem que pensar o seguinte, existem decisões muito fáceis, como escolher o sabor de uma pizza, e outras decisões é muito difícil. E eu brinquei outro dia que a decisão do casamento, a pessoa com a qual você vai se casar, é muito difícil. Porque você ali tem que escolher a pessoa que vai viver com você eternamente. E, geralmente, nós fazemos uma avaliação de como tomar essa decisão. E a Bíblia Sagrada, o nosso manual de fé, de prática, ela nos orienta como devemos fazer essa decisão. O cristão, o verdadeiro cristão, eu, você, cada um que está aqui nessa live, aqueles que não puderam estar, nós devemos tomar nossas decisões com orientação espiritual. Aí você me pergunta, qual é o tipo de orientação espiritual, Lucas? O primeiro passo é pedir essa orientação espiritual ao Deus Todo-Poderoso. Tudo que pedindo, crendo, receberá. A Bíblia já alerta sobre isso. Outra coisa importante que eu tiro por mim, às vezes nós temos muita dificuldade em não procurar os nossos líderes, os nossos pastores, as nossas pastoras, os missionários, aquelas pessoas que têm mais experiência espiritual, experiência de vida, para tomar conselho, para tomar orientação, para que, com base nesses conselhos, com base nessas orientações, a gente tome uma decisão adequada, uma decisão à luz da Bíblia, inclusive. Eu quero trazer agora, nesse segundo passo, um outro versículo muito interessante a respeito, vai na linha do que eu estou dizendo aqui nessa noite, pregando, que é Provérbios 11, 14. E é muito interessante essa passagem, que diz assim, aqueles irmãos que puderem acompanhar, anotar para depois ler, dar uma refletida, é interessante. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Assim como o Dinho, me permite chamar de Dinho, viu? Carinhosamente, respeitosamente. Eu sou filho de pastor, e às vezes a gente acaba pegando as experiências dos nossos pais, tendo essas experiências, e o que acontece? A gente vê muitos crentes, muitos cristãos, que tomam uma decisão sem consultar o pastor, quer decisão espiritual, quer decisão material, à vontade, sem consultar, sem procurar basear sua decisão nos sábios conselhos. E a Bíblia, ela exorta em Provérbios que na multidão de conselhos há segurança. Amém? Porque às vezes quem viveu mais, tem mais experiência, tem o que passar. Você busca discernimento espiritual, sabedoria e inteligência de Deus para decidir? Aí é uma reflexão que eu deixo para vocês, para cada um dos irmãos que está aqui nessa noite, para depois do culto. Eu busco discernimento espiritual, eu busco a orientação espiritual dos meus líderes para decidir. E aí agora eu trago textos muito interessantes da Bíblia Sagrada a respeito de decisões que não são tão boas, são decisões ruins, mais decisões. E para isso eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 ao 15, que diz assim, é um texto conhecido que fala sobre Roboão, a escolha quando o rei Roboão tomou posse, ele tomou uma decisão.
logo na sua posse, ele tomou uma decisão. E nós vamos ver qual decisão é essa. O texto sagrado está escrito assim. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos. Olha bem, o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei. Mas meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvido ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aiás, o Silonita, a Jeroboão, filho de Necate. Então, aqui estamos diante de uma palavra onde o rei Roboão, ele tomou uma decisão completamente equivocada. E quando eu estava preparando essa mensagem para trazer aqui aos irmãos, eu descrevi da seguinte forma, a decisão da perversidade. Se nós notarmos o texto sagrado, o que o povo queria naquele momento era alívio. O que o povo queria era menos rigor na decisão do rei Roboão. E eu trago uma outra reflexão muito importante para os irmãos aqui nessa noite, é o seguinte, toda decisão que você toma tem um reflexo a pequeno, médio e longo prazo. Às vezes a gente toma, vou tomar essa decisão aqui. Eu vi jovens aqui nessa noite, não sei se são casados, ou se estão noivos, ou enfim, mas eu não sei se casou, mas possivelmente está querendo. Às vezes você encontra aquela pessoa, se apaixona e pensa, vou casar, apressadamente, sem pedir a Deus a direção. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Não deu ouvidos ao povo, porque essa mudança vinha de Deus. Às vezes a mudança, a decisão vem de Deus, irmãos, e nós não nos atentamos à palavra dele. O resultado dessa decisão de Roboão é fácil perceber. Foi a divisão do reino. Após ele tomar essa decisão, o reino foi dividido, completamente dividido. Eu quero trazer outro exemplo muito claro de decisão equivocada, de decisão errada que foi tomada por um grande líder das Sagradas Escrituras, e eu falo no nosso irmão Saul, foi concernente ao oferecimento de holocausto. Nós sabemos, nós que somos, acho que aqui todo mundo é evangélico, e Deus pode me corrigir, que nas igrejas, qualquer que seja ela, Assembleia de Deus, a Madureira, a Batista, existe uma liturgia, existe responsabilidade, existe uma hierarquia. E, às vezes, determinada pessoa, na intenção de ajudar, acaba tomando ou suprimindo a autoridade da sua liderança. E nós aqui, eu trago essa palavra aqui, de Deus para o coração dos irmãos, que está escrito em Samuel 13, 8 e 9, que diz assim, e esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul, olha que interessante, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. A função de oferecer holocausto era do rei Saul? Não, nós sabemos que não. A função de oferecer holocausto era do profeta Saul. Parece que era algo interessante. O rei Saul estava sendo pressionado pelo seu povo, em razão do que eles entenderam ser a demora do profeta, e ele decidiu, ao seu bel prazer, oferecer holocausto. Mas a decisão que ele tomou foi precipitada, foi uma decisão extremamente errada, porque não era a função dele. A função dele era reinar, a função do profeta era oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, às vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos fazendo grande coisa, que está ajudando a obra, mas não, nós estamos atrapalhando o reino de Deus. E não respeitando a liderança, não respeitando as funções que cada um exerce na igreja. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque às vezes o membro quer atrapalhar a regente, o líder não ajuda a regente. Cada um no reino de Deus tem sua função e todos são importantes. Amém? Outra passagem muito interessante fala sobre a Arca da Aliança. Observem
a palavra de Deus como ela vem muito claramente aos nossos corações. Segundo Samuel, capítulo 6 e versículo 6 ao 7, traz uma passagem muito interessante. Eu vou trazer para a nossa linguagem, 2 obreiros que estavam carregando a Arca da Aliança, que na época representava a presença de Deus. E diz o texto sagrado que a arca pendeu um pouquinho. Observem só. Imprudentemente, a palavra de Deus diz assim, eu estou abrindo aqui o texto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Imprudentemente, aquele obreiro, ele tocou na arca e imediatamente foi fulminado. Se você fizer uma leitura desatenta, sem a devida atenção, você vai falar, poxa, Deus fulminou o seu servo, era o servo de Deus, não era um ímpio que estava levando a arca nos seus ombros. Era um servo de Deus, porque ele tentou ajudar, mas quando você faz uma segunda leitura, a Bíblia diz assim, ó, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ou seja, a decisão dele foi imprudente, foi assodada. Ele não podia fazer aquilo porque ele não tinha a responsabilidade de tocar na arca. A arca tinha os seus responsáveis. E às vezes a gente tem boa intenção, mas desobedece a palavra de Deus. Saul desobedeceu, Uzá também desobedeceu. E as consequências foram graves. Saul teve o seu reino não confirmado pelo Senhor e Uzá foi fulminado. Amém, meus irmãos? Eu trago um outro texto bíblico muito importante e eu quero que... Quantos minutos eu tenho ainda, Dinho? A gente vai, às vezes, falando... Varão, fica à vontade. Pronto. Beleza. Um outro exemplo de decisão que foi negativa, uma decisão ruim, uma má decisão, uma má escolha, que diz respeito à geração de Josué e Caleb. Observem que saiu uma comitiva para avaliar a terra. E de lá, na sua volta, trouxeram um relatório. Diz assim, está escrito em Números 13 e 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Observem só o que se falou naquele momento. Olha a decisão daqueles 8 obreiros, né? Eles fizeram um relatório e disseram que aquele povo ali era forte. Só esqueceram de mencionar que eles tinham um Deus todo-poderoso, que livraram eles do Egito, que Deus fez milagres e prodígios e maravilhas no seu meio. Então, aqui é possível perceber uma decisão de covardia, uma decisão de apatia, uma decisão de medo. Quantas vezes, durante essa pandemia, nós não nos deparamos com o medo, com a covardia, mas nós esquecemos, na realidade, de que Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos dá força para enfrentar. Cada um de nós aqui tivemos as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas Deus nos sustentou e sempre vai nos sustentar. Nós não podemos tomar a decisão covarde, tomar a decisão de não enfrentar o problema, entregar nas mãos do Senhor os nossos problemas e Ele resolverá. Amém, meus irmãos? E aí eu digo, como reflexo dessa decisão, como resultado dessa decisão, é que essa geração, exceto Josué e Caleb, não herdou a terra prometida. Só Josué e Caleb. Outra decisão terrível, muito ruim, que trouxe um resultado tenebroso, foi a decisão de Ananias e Safira. É muito conhecida entre nós. Ananias e Safira poderia ter vendido seu patrimônio, poderia ter, de qualquer sorte, gastado como quisesse,
mas eles tomaram a decisão de tentar enganar o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa terrível. Olha que coisa triste é tentar enganar o Deus Todo-Poderoso. O texto sagrado diz o seguinte: então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis que aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. O resultado desta infidelidade, dessa traição, dessa tentativa de enganar o Espírito Santo foi a morte física. O casal enganador morreu. Olha que o homem de Deus poderia ali passar por desapercebida aquela informação, mas às vezes a gente, na condição de líderes espirituais, de pessoas, essas pessoas acham que nós não temos o devido discernimento, nós não temos a visão espiritual para perceber que determinadas coisas estão acontecendo. O resultado foi fatal, eles morreram. Evite, meus irmãos, o resultado da infidelidade, o resultado da desonra, o resultado da mentira. Amém? Eu não vou ficar somente nas decisões incorretas, nas decisões ruins, nas más decisões. Eu trago aqui as boas escolhas, as boas decisões da Bíblia. Eu quero que, nessa noite, cada um de vocês vá dormir pensando o seguinte: eu vou decidir bem, eu vou decidir conforme a orientação do Espírito Santo, conforme o que o meu pastor me ensinar, conforme o meu pastor me orientar, conforme a minha líder me orientar. É isso que eu quero que seja o resultado dessa mensagem que eu trago para os irmãos aqui nessa noite. Há um texto muito conhecido que é de José. José, como sabemos, ele servia ao rei em dado momento, e a esposa do rei começou a assediá-lo, porque era um jovem bonito, inteligente, bem quisto naquele ambiente, e a mulher tentou assediá-lo. Diz assim o texto sagrado, em Gênesis 39, capítulo 39, versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e ninguém me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando nós vamos tomar uma decisão, nós temos que pensar no nosso Deus, se nós não vamos pecar contra Ele, e contra quem está ao nosso redor, nossa família, nossos irmãos. Às vezes, eu digo isso como jovem, e nós não pensamos verdadeiramente no que vai acontecer quando cometemos um pecado. O jovem não pensa, eu falo isso por mim, não reflete sobre as consequências, como nós vamos entristecer a Deus, como nós vamos entristecer a nossa família, como nós vamos entristecer a nossa igreja. Veja que José pensou nisso tudo e fugiu e sofreu as consequências humanas daquela fuga. Mas a consequência divina foi a mais importante, que foi a honra, que foi a prosperidade, que foi a riqueza. Deus abençoou José, e a história bíblica vai dizer isso. Eu também trago aqui uma outra história muito fantástica com relação à fidelidade de uma mulher de Deus. Eu falo da nossa irmã Ruth. Nós sabemos que a irmã Ruth perdeu seu marido, perdeu seu cunhado, estava em uma situação extremamente difícil. Ela poderia usar tal situação como desculpa. Ela poderia se utilizar desse argumento de que estava passando por dificuldade, mas não. Ela preferiu tomar a decisão de ser fiel, de viver ali de forma talvez miserável com sua sogra, mas de forma fiel, digna, honrada. Diz assim as Sagradas Escrituras. Disse, porém, Ruth, não me istes para que te abandones e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
Esse texto, irmãos, para mim é o mais lindo das Sagradas Escrituras. Aqui é uma declaração poética de fidelidade. Você observa que seria muito mais fácil para Ruth, assim como foi para sua concunhada, e tentar a vida, tentar a sorte na sua terra. Deixar a sua sogra também ao Deus dará. Mas não, ela escolheu a fidelidade. Ela escolheu o Deus da sua sogra. Ela escolheu o povo da sua sogra. E foi honrada. O resultado, o reflexo de quem toma a decisão de ser fiel é a honra, é a prosperidade, é Deus abençoando, é Deus abrindo portas e mais portas, escancarando, transbordando as bênçãos. Amém? Eu trago agora a melhor escolha que foi feita por um personagem bíblico, por um ser humano na Bíblia, que foi Pedro. Em dado momento, Jesus estava com uma pregação muito dura e os seus discípulos começaram a reclamar com relação a essa mensagem. E Cristo perguntou: quem quiser ir, eu estou trazendo para as minhas palavras, quem quiser ir, fique à vontade. Embora seja dura, fique à vontade para ir. Pedro respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6,68. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente está diante de um aconselhamento pastoral e houve uma palavra dura. Naquele momento, a palavra dura, firme. Talvez aqui nós não quiséssemos ouvir. Talvez aquela que não fosse apropriada para o momento em curto espaço de tempo. Mas aqui, se você observar, a palavra dura de Cristo era a palavra de salvação. Era a palavra de vida eterna. Era a melhor palavra. Então, o que eu posso tirar dessa escolha de Pedro foi que ele fez a melhor escolha. Foi que ele preferiu ouvir o que para muitos era uma mensagem dura, talvez essa seja uma mensagem dura, foi a mensagem da salvação. Então, às vezes, é melhor ouvir a mensagem dura, porque aquela mensagem é a que vai te converter, é a que vai te transformar, é a que vai te libertar. Amém? Então, o resultado dessa palavra foi que nós já sabemos, Pedro virou Petrus, e através de Pedro a igreja foi edificada. Quero trazer aqui um outro texto importantíssimo, que diz sobre a escolha que não foi feita por nós, mas a nós. E já finalizando a minha participação aqui, agradecendo aos irmãos, de que a melhor escolha de todas, a melhor das melhores, não foi feita por você, não foi feita por mim, não foi feita por Dinho, não foi feita pelo pastor Manuel, não foi feita pelo irmão José Messias, pela irmã Leonice, Jéssica, Ana, pela irmã Viviane, minha amiga, pela irmã Cósmia. Não foi feita por nós, mas sim por Deus. Em João 15,16 está escrito o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. A melhor escolha, irmãos, foi esta. Deus nos escolheu como filho. Essa escolha, inclusive, custou muito caro. Custou a sua morte, a morte de cruz. A morte de Jesus, a sua escolha, nos deu a salvação, nos libertou, nos curou e nos salvou. Que Deus possa, em sua eterna e abundante misericórdia, nos abençoar, para que façamos as melhores escolhas, que escolhamos, que tomemos a decisão de servir a Ele, de servir ao seu reino. Que Deus possa abençoar os irmãos aqui nessa noite. Que tenham uma excelente semana na presença dEle. E que essa semana Deus venha lhe dar a direção
para você tomar as melhores decisões. Que Deus abençoe a todos. Agradeço mais uma vez a minha participação. Quero dizer que me sinto honrado por essa oportunidade. Que Deus abençoe o irmão Dinho, abençoe a liderança dessa igreja e que Deus possa continuar prosperando cada um de vocês. Que Deus dê paz aos irmãos, que Deus dê paz à cidade de Porto Seguro e tudo quanto cada um dos irmãos fizer tenha paz. Que Deus abençoe, ore por mim, ore por minha esposa, que também eu acho que está aqui na live. Eu mandei o convite, não sei se ela está aí. A minha família, rogo as orações dos irmãos pelo meu filho Miguel, pela minha esposa. Muito obrigado. Amém. Amém, irmão Lucas. Deus abençoe, meu querido. Eu acho que foi 2012, 2013, a gente fez o curso junto lá no Senac. Tá aí, Lucas, advogado, né? Deus abençoe, honrou a vida dele aí. Ele é formado em advocacia. Que Deus abençoe sua família, varão. Quero aqui agradecer também a presença de todos aqui que esteve presente em nosso culto online. O pessoal aí do meu trabalho, que está aí com força, aí sempre participando. A nossa vizinha aqui do lado também, hoje está aqui participando. Minhas tias, o pessoal da igreja também. Infelizmente, todos não puderam, mas na próxima vez, quem sabe. E, irmão Lucas, vai ter mais convite, viu? Vai ter mais convite. Se prepara. Eu estava aqui na estante lembrando de um fato que aconteceu mais cedo, que eu do nada falei assim, nossa, que gatilho sobrenatural. E eu tive agora de novo um gatilho sobrenatural, um projeto, e que vou te apresentar futuramente. Amém, varão? Você vai estar nesse projeto, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer todos presentes aqui no nosso culto online. Vamos para a parte do encerramento. A missionária Ana ela vai estar orando pela vida do pregador, pelo culto. Missionária Ana, já se prepara aí para ligar o seu microfone. Vai estar orando pela vida do pregador, pelo culto, pelos irmãos presentes. Logo em seguida, parece que o apóstolo Eduardo está aqui, não tá, gente? O apóstolo Eduardo não estava mais. A irmã Ana pode começar a oração, depois vou passar para o pastor que vai dar a bênção apostólica para a gente encerrar. Amém? É com a senhora, a missionária Ana. Amém. Quero só um sinal, saber se todo mundo está ouvindo. Sim, tá Amém? ouvindo. Sim. A paz do Senhor, boa noite a todos. Amém. E o Senhor Jesus em nosso meio, em nossas vidas, nos abençoando, nos dando condição de estar de pé na presença dEle, buscando Ele, aprendendo com Ele, agradecendo também a Deus, né, pelos vasos dEle aí dessa noite, pelo pregador, palavra muito abençoadora. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus querido, Pai eterno que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te louvo nesta hora por essa oportunidade, Deus. E bendigo o teu santo nome, Pai, porque tu és santo. Só através de ti, Pai, temos o melhor, temos vida. Só através de ti podemos, meu Senhor Jesus, ter esse acesso um com o outro. Só pelo teu querer, só pela tua permissão. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Deus. Mesmo longe um do outro, nos sentimos pertos e amados um pelo outro, Pai. Que o Senhor conceda a sua bênção sobre a vida do teu filho, Lucas, que trouxe a mensagem nesta noite. Pai, continue abençoando ele e a sua família, dando-lhe saúde, paz, conforto, gozo e alegria. Meu Deus, visita a sua esposa, visita, Deus, toda a sua casa, Pai. E o irmão que trouxe a palavra, pastor Lucas, seja grandemente iluminado, seja grandemente, meu Deus querido, fortalecido no Senhor. Pai, que ele seja guardado onde ele estiver e onde ele for, que a bênção do Senhor alcance ele, livra de todo mal, de todo ataque do inimigo, Senhor. Abençoa a vida do Dinho, Pai, o Estrégésilo, que ele seja cada vez mais iluminado por Ti, ó Senhor. Meu Deus, que toda a sua família seja usada por Ti, Pai. E que juntos, Pai, nós possamos, Senhor, participar e realizar grandes projetos para a honra e a glória do Teu santo nome. Toma nas Tuas mãos este culto, toma nas Tuas mãos cada irmã e cada irmão, Pai, que se fez presente. E por aqueles que não estão presentes nessa live, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, crendo na bênção e na vitória de todos, Pai.
Muito obrigado, Senhor. Continue conosco. Eu oro, te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, missionária Ana. Teve um probleminha para tentar conectar com a gente aqui, mas agora conseguiu. Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. Gente, quero só deixar aqui o perfil aqui das redes sociais da igreja, que é @ig.casa de oração. Oração sem o ser cedilha. Nós temos lá o Instagram, temos o Facebook. O nosso culto está sendo gravado e vai diretamente para o YouTube, certo? Então lá eu vou postar o link depois para vocês, mas é Missionária Casa de Oração lá no YouTube. E é isso, irmãos. Quero agradecer imensamente vocês aqui. Vou passar para o pastor, mas eu quero fazer um pedido em especial a ele na oração final que ele vai fazer, que ele ore sobre a pandemia, que ele ore sobre as pessoas que estão nesse momento nos leitos de UTI, nesse momento sobre as famílias que estão chorando pelos seus entes queridos que faleceram, que ele apresente esse pessoal aí em suas orações e também pelo nosso Brasil, né? Pela vida do nosso presidente, pelo Congresso, pela Câmara de Vereadores, de modo geral aí pela política que rege essa nação. Amém, pastor? É com o senhor aí com o encerramento, logo em seguida com a bênção apostólica, e aí eu encerro para todos. Muito obrigado mesmo, gente, e até o próximo culto, que será na próxima quarta-feira. Amém? Lembrando os irmãos da igreja que amanhã tem escola bíblica. Estaremos estudando a 4ª lição da revista lá sobre... Deixa eu pegar a revista aqui, gente. Sobre dons espirituais e ministeriais. Estudem, viu? Leiam. Amanhã eu quero dúvida de vocês. Amém? Com você, pastor. Amém. Amém. Pode falar, fica à vontade. Meu amigo, é meu vizinho aqui, Amém. maravilhoso, eu vim a ele. E orar é o que diz ao nosso pastor, não pastor, né? Não é que as linhas palavras, eu ali estava orando ele com eternidade, né? Eu estava tocando, no rio inteiro. Eu tocava, a gente cura na vida dele. Então, eu curou através da leitagem, as linhas palavras, eu tenho uma cura para ele. Ao nosso pregador, amém? Eu nem eu a grande coisa na vida, uma grande obra na vida do nosso irmão Lucas. Então, o irmão eu tenho e é o tio, ele cuida de ti, não te preocupa. Tudo o Deus que fez na tua vida, na tua, né, irmã? Deus, ele cuida de ti. E aquilo que está acontecendo na tua vida, eu não dizer, é ele que está agindo na tua causa. É ele que está agindo na tua causa a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, no Deus, no Pai, Criador do céu e da terra, Deus, nesse momento, eu apresentar, Senhor, meu Pai, em já o nosso Brasil, Deus, eu apresentar, Senhor, as pessoas que foram doentes no hospital, a pessoa que for a pai internado, a pessoa que for, Senhor, a rolar, eu parente, tua mãe, teu pai, é meu irmão, eu reivindicar a família, eu está sofrendo nessa noite. Eu apresentar nesse momento, Senhor, o nosso prefeito, a nosso prefeito Jean Natal, o nosso grupo de vereadores, e uma a nossa idade de seguro, eu apresentar todo, eu apresentar o nosso presidente do Brasil, eu reivindicar o nosso presidente, meu pai, Bolsonaro, eu vivi a família dele, e eu reataquei a categoria para ele governar o nosso Brasil em geral pela terra. É apresentar nosso governador aí, meu Deus, aí em Salvador, meu pai, nosso governador Rui Costa, vivi a ele, eu vivi a família dele nessa noite, Senhor. Eu não deputado estadual, federal, eu em Brasília, eu vivi ele povo aí, ele
oreco, eu vivia em Epucaro, Eperal, em Arual, eu rei a ordem da vida é a pessoa, pai, e rei a ei, e a mão eu rei a família, eu vitória, pai, a minha vida, a tua mão, a vida da família, o ministério, a oração, apresentei a nossa rua, apresentei eu a nossa igreja, eu, a nossa orar em Araú, eu, no meio, eu, com as áreas, eu, aí, o outro, nós ficamos em visitando a visitando os lares, jogando por terra todas as barreiras, pai, mas a rua, é a rua onde eu moro, a moradora é a rua, a vizinho é a rua, eu visitar nessa noite, jogar por terra todo mal, e a nossa vitória, pai, e amanhã nós temos um novo dia, uma nova vitória na nossa vida, na vida de cada um, pai. Apresento nós no Lucas, e militou a palavra, apresento a esposa dele, apresento a família dele, aonde estiver, pai, eu vou cuidar esse varão mais valoroso, esse jovem abençoado, e esse vem usando ele poderosamente na tua palavra, e esse senhor orajoso, esse senhor valente na tua obra, pai, eu entrego e creio, em nome de Jesus, pai. Nós não passou Mateus, nós não Mateus, nós passou, eu reaplico a família leite, em nome de Jesus, falou ao alto, e a graça de Deus, e a união, o Espírito Santo, e erra o todo dia. Amém. Amém. Jesus, gente. Amém, pessoal. Um abração. Deus abençoe todo mundo. Encerrando a live, o culto online em 3, 2, 1.